E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente repercutir o Fluminense que despachou Al Hilal e está nas semifinais do Mundial de Clubes e tá prometendo fazer história. Já está fazendo história, bem verdade. Bom, antes de começar esse vídeo, peço muito ao ajuda de vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo, pessoal? Bom, sem enrolação, então simbora, pessoal, falar um pouquinho sobre Fluminense, que segue fazendo história no Mundial e se classificou para as semifinais depois de vencer o Al Hilal por 2-1, um jogo muito bom, de muitas chances. É bem verdade que, mais uma vez frisando, eu somente pude acompanhar os melhores momentos, mas analisando aqui, o jogo foi bem bacana, bem interessante, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Galera, eu tava curioso de fato para saber como é que seria o comportamento dos jogadores portugueses, né? Principalmente o Rubem Neves, né, que era muito próximo ao Diogo Jota, até mesmo o Cancelo. E assim, deu para notar que eles foram muito bem na partida de hoje, né? Eu acho que, não sei se a palavra certa seria superação, mas conseguiram se portar muito bem, mesmo após uma notícia bem triste, do qual souberam, né, que foi infelizmente o falecimento do Diogo Jota, mais uma vez reforçando aqui os meus sentimentos à família. Mas deu para notar que foi um jogo muito parelho, eles jogaram muito bem hoje também, só que do outro lado tinha o Fluminense bem inspirado hoje, mais uma vez fazendo uma ótima partida. Foi um jogo muito equilibrado, de chances para os dois lados, mas prevaleceu o time brasileiro, que inclusive inaugurou o marcador com um belo gol do Martinelli, cara, sensacional o gol que ele fez. Acabou não dando chances para o Bono, que para mim é um dos principais nomes aí da meta, né, de goleiros atualmente que temos no futebol mundial. Não conseguiu defender, porque o chute foi muito bonito do Martinelli. O Fluminense teve boas oportunidades, teve um lance ali muito... antes desse lance teve o pênalti, né, que o árbitro marcou, mas acabou revisando, em que o Marcos Honório acabou se jogando, né, nitidamente na câmera lenta ali, e acabou anulando a penalidade. Só que o Fluminense continuou crescendo bastante na partida, tendo ótimas oportunidades. O Cano teve uma oportunidade de ouro de ter feito o gol dele, depois de uma lambança do Lodi. Vacilou, hein, Cano? Deveria ter feito o gol. Você que é um atacante nato, centroavante, deveria ter marcado, né? Só que depois, num cruzamento ali na sequência, o Rubem Neves conseguiu cruzar uma boa bola ali, sobrou para o Marcos Leonardo, que fez o gol de empate. O Marcos Leonardo, que havia sido o nome do jogo contra o Manchester City, foi autor dos dois gols, na verdade, do Al Hilal diante do Manchester City, tinha feito agora o seu terceiro, um dos artilheiros da competição. Só que aquilo, né, molecada, o time do Fluminense tinha mais um nome, um cara com estrela, que é o Hércules, né? Assim como foi no jogo passado, em que ele foi importantíssimo na vitória do Fluminense fazendo um belo gol, mais uma vez ele fez um gol ali que foi decisivo para o Fluminense e conseguiu fazer com que o Fluminense classificasse para a próxima fase. É fato que o Fluminense sofreu uma pressãozinha na reta final. O Fábio, cara, não tem o que falar desse cara, mano. 43 anos de idade e ainda jogando muita bola, jogando fino do fino, fez ótimas intervenções. É um cara que, do jeito que tá, galera, dá pra jogar além dessa mais uma temporada ao menos em bom nível, porque o cara é muito arrojado. Você vê que a idade não tem feito mal ao jogador, é um cara que, tá molecão ainda, tá definindo bastante e foi importante mais uma vez na classificação do Fluminense agora para as semifinais. Fluminense que com a vitória de hoje embolsou mais 21 milhões de dólares, algo na casa de 113, 114 milhões, e no total chega a quase 330 milhões de reais em premiações, galera. É muita grana, quase já tá perto ali do meio milhão. Se passar para final, daí embolsar algo na casa dos 380, quase 400 milhões, e se for campeão é quase quentão na conta. Já imaginou isso daí na conta do Fluminense? É muita grana, pessoal, quase meio bilhão se ganhar essa competição, tá? Então, assim, um Fluminense que vem rendendo muito bem nessa competição, pessoal, muitos não davam nada para o Fluminense, vamos falar real, mas tem crescido muito de produção com o Renato Gaúcho, já está fazendo história. O Fluminense que jamais foi campeão mundial, então tem a oportunidade agora de ser. E galera, a julgar pelo que a gente tem visto nesse Mundial, tem totais condições sim, tá? A gente vê o Al Hilal que elimina o Manchester City, a gente vê o Fluminense que elimina a Inter de Milão, que seria favorito até então, dá pra gente ver que o Fluminense está muito afim de jogo e tem totais condições. O Fluminense que vai enfrentar o Chelsea ou o Palmeiras, né? Tudo vai depender do resultado dessa noite às 10 horas, em que assim, acho que eu fiz um vídeo passado também colocando o Palmeiras
com um certo grau de favoritismo. Tá? E ainda acaba aumentando essa circunstância muito por conta da provável saída do Pedro Neto. Né? Provavelmente ele deve ficar fora do jogo nessa noite, ele que sentiu bastante, né, o falecimento do amigo do Diogo Jota. Então é bem possível que ele seja desfalque no time do Chelsea. Para mim é o principal nome atualmente do clube, não Cole Palmer, pelo menos nesse primeiro momento. É um cara importantíssimo que fez gols importantes nesse Mundial, que acabou credenciando o Chelsea nessas quartas de finais. Tá? Então não sei ao certo, não saiu essa confirmação, mas tudo leva a crer que o Pedro Neto não vai jogar nessa noite. Então assim, o torcedor do Fluminense tem o direito total de estar comemorando, tá? De se classificar. Deve pegar, como eu falei para vocês, na minha visão, o Palmeiras. E pegando o Palmeiras, já teremos garantido ao menos um clube brasileiro na grande final. Bom, o que eu tenho a dizer é parabéns para o time do Fluminense, fazendo história de fato, tá? Área jogando muita bola nessa competição, o Fábio também, enfim, o Hércules também sendo decisivo mais uma vez. Então, o futebol brasileiro mostrando que tem qualidade, mostrando que pode de fato competir, tá? Logicamente, poderio financeiro é uma outra história. Logicamente, ainda continuamos a exportar os jovens talentos e não darmos sequência por aqui? Ainda assim, não temos a grana que os europeus têm, não temos a grana que o futebol de outros lugares do mundo tem. Então, quando o dinheiro chega em jogo, aí acaba sendo o ponto crucial. Mas, a julgar pelo que tem sido conquistado em verbas, dá para o Fluminense sonhar com bons times aqui a longo prazo, investir ainda mais nessa categoria de base, tá? Não, obviamente, que o fato de se classificar deve ser a categoria de base, mas acho que a grana que entrar deve, talvez, ser destinada a um melhor aproveitamento da base e de forma também a manter seus principais nomes, né? Como é o caso do Arias, né? Também e tudo mais. E é isso, pessoal. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende ao amigo bastante. Estamos rumo aos 600 inscritos, então conto aí com a ajuda e o apoio de todos vocês. Estou ficando por aqui, um forte abraço, até mais e valeu!